O início do século XX foi marcado por mudanças significativas na sociedade. O movimento de emancipação feminina, o direito ao voto e a luta pela igualdade racial ganharam força nesta época. As transformações sociais, culturais e tecnológicas dos anos 1910 tiveram um impacto profundo na sociedade americana. A emancipação feminina permitiu que as mulheres tivessem direitos civis iguais aos homens, enquanto a luta pela igualdade racial proporcionou direitos civis para os afro-americanos. O período que vai de 1920 a 1929 e que ficou conhecido como Entre Guerras foi a época em que houve a consolidação dos Estados Unidos como grande potência mundial. Já no Brasil, a década foi marcada pela Semana de Arte Moderna, em 1922. Mas não foi só a arte que trouxe modernidade ao Brasil. De acordo com Brito Broca, jornalista brasileiro da época, a reforma seguiria os moldes parisienses. A mulher dessa década tem novos hábitos, comportamentos e maneiras influenciados pelas mudanças do período. Ganham um espaço público, vão sozinha às ruas e fazem compras sem acompanhante algum. Isso tudo gera um questionamento, e muitos homens da época desejam que a mulher retorne ao lar e continue com as tarefas antes estabelecidas. Há ainda um receio de que as mulheres ocupem o lugar dos homens na sociedade. É neste período, no dia 12 de outubro de 1924, que nasce Ilza Moraes de Campos. Prestes a completar 103 anos de idade, ao longo de um século, Ilza passou por situações que contrapõem os estudos sobre modernidade e sobre o estilo de vida das mulheres do início do século XX. Logo após perder sua mãe e ser doada por seu pai aos 4 anos de idade, Ilza é criada como empregada doméstica para aprender a se tornar uma dona de casa quando crescer. Essa história, contada com a ajuda da psicóloga e professora aposentada Ana Maria, filha e cuidadora de Dona Ilza, nos mostrará relatos extraordinários que possibilitam a sociedade entender o porquê vidas femininas importam. Tudo bem, eu sou Ana Maria Campos Freitas, eu nasci em Porto Alegre, mas moro aqui em Navegantes há 40 40. E quando meus filhos chegaram aqui, eles tinham 7 aninhos, né? E logo em seguida eu me separei, meu marido era gerente da Caixa. E quando eu cheguei aqui eu não trabalhava, não estudava nada, né? Só cuidava dos filhos. E interessante que Navegantes não tinha nada mesmo, né? Recém tinha deixado de ser um bairro de Itajaí. E então tinha poucas coisas. Navegantes não tinha quase nem autoridades, digamos assim, não tinha juiz, não tinha nada. Então, quando nós chegamos aqui, gerente de banco era autoridade naquela época. Era nós aqui, a doutora Karen, que é dentista. Então, era uma carência de autoridades. Mas foi nesse processo todo foi muito bom, que a gente foi aprendendo a conhecer as pessoas e conhecer principalmente o município. Então, tem uma grande história, justamente porque eu fui professora, né, do município e cresci dentro do município justamente com o magistério. Tinha muita tristeza por causa disso, né? Que não tinha idade para nada, né? Uhum. Achando que a gente tinha que aprender serviço primeiro, para depois pensar em brincar. Quando não é isso, a gente pensa primeiro em brincar e depois em outras coisas. Porque sim, a senhora é criança? Né? E aí, o que aconteceu? A senhora ficava triste? Ficava triste, chorava. A gente saía todo dia na praça brincar. A gente morava perto da Praça da Matriz, né? Ah, isso quando ela foi morar no centro de Porto Alegre. Então a gente ia todos e levava a gente a brincar na praça lá na frente. E lá a gente se lavava, tanto brincava, né? Essa senhora aqui é a minha mãe, o nome dela é Ilza Moraes de Campos. Ela é natural de Viamão, Rio Grande do Sul. E ela tem 102 anos.
Ela é uma pessoa que sofreu muito na vida dela. Aos 4 anos ela foi dada para as famílias, a mãe dela faleceu, o pai dela era um policial e as filhas mulheres ele deu todas e colocou em casas de família, como ele achava que ia ser melhor criadas, digamos assim. Ficou com os filhos homens. Então ela com 4 aninhos ela foi para uma casa para servir de empregada. A vida inteira dela ela foi empregada das outras pessoas. Só que com 4 anos ela não tinha como trabalhar, digamos, né? Então ela andou em várias casas. Mas ela é uma pessoa muito guerreira. Ela trabalhou a vida inteira. Quando ela conheceu o meu pai, ela só deixou de ser empregada doméstica quando ela conheceu o meu pai, mas em compensação eles compraram casa. Ela trabalhou demais, ela se dedicava demais, porque eu lembro que eu era criança, ela passava o dia inteiro no tanque e volta e meia ela ia lá dentro de casa, botava umas colheradinhas de açúcar na boca e voltava para o tanque. Porque hoje em dia nós vamos ali no supermercado e a gente passa na hora e já pega uma balinha. Naquela época não era assim, não existia essa facilidade de comprar as coisas, né? E eu ficava intrigada por que ela tinha que tinha que botar um açúcar na boca. E aí depois, mais tarde, conforme a gente estuda, a gente vê porque faltava energia. Ela passava muito tempo no tanque, então ela botava um açúcar para a energia dela voltar, né? E eu lembro que eu levantava de madrugada e ela passando roupa. Ela não passava só a roupa, ela engomava as camisas, as barras de lençol. Ela sempre era muito dedicada com essas coisas. Então, a vida inteira ela trabalhou muito. Eu lembro que eu tinha uma certa dor porque ela não ia na escola como as outras mães, né? Ela trabalhava demais, ela não tinha como ir na escola, né? Na realidade, ela ficava em casa sempre trabalhando muito. Ela chegava a ter 10, 12 lavados por semana. Então, era muita roupa para ela lavar e muita roupa para ela passar. Mas teve muitas coisas boas na minha vida. Embora a gente fosse bastante pobre, que eu lembro assim que as minhas meias eram furadas às vezes para ir para a escola, né? Mas a nossa vida sempre foi muito boa. Eu lembro que a bala que a gente comia, meu pai, quando recebia, comprava um mandolate, dividia em 4 aquele mandolatezinho e era o que a gente comia de guludice, digamos assim, porque não tinha, né? O que é esse mandolate? Mandolate tu vai até tu encontra, é umas barrinhas, não é bem chocolate, mas é uma barrinha de um docinho que tu come como se fosse um chocolate, parecido com chocolate. Era o que meu pai comprava quando ele recebia, né? O que a gente sempre tinha muito era no Natal, é que meu pai comprava brinquedos, aí então era festa, né? Porque ele tinha dinheiro. O ano que ele não tinha dinheiro era um sofrimento para ele. Eu lembro dele sentado na beira da mesa, porque ele não conseguiu comprar presente para nós. Sempre foi muito dedicado à família, meu pai e a minha mãe, né? Então, foi um exemplo para mim, a minha família foi. Meus pais foram muito trabalhadores e muito dedicados aos filhos. Não imagino, eu não consigo imaginar minha vida sem a minha mãe. Não consigo. Isso, dentro da própria psicologia, né? É engraçado. Quando eu entrei na faculdade, Freud dizia que a criança mata o seu pai para ficar com a sua mãe, né? Que é o complexo de Édipo, digamos assim. E eu achava um absurdo isso. Só que depois eu percebi que todos nós fazemos isso. Qual de vocês nunca imaginou o dia que a sua mãe morre? Nós estamos matando a nossa mãe naquele momento. Esse é o complexo de Édipo. Então eu lembro que eu chorava só em pensar na minha mãe morrer. Por quê? Porque ela sempre foi o esteio para nós filhos. Nós tínhamos medo um pouquinho, porque meu pai era um negão, né? E ele era muito bravo. Então ela que chegava, quando a gente precisava de alguma coisa, ela que chegava e pedia as coisas para ele, para nós. Nós tínhamos que no domingo a gente ia no almoço, no cinema, queria dinheiro, ela que pedia, né? Por quê? Porque era o costume da época, né? Então eu não me imagino, eu tenho certeza que eu jamais seria o que eu sou sem a minha mãe. Nunca, não imagino isso. Não tem como.
Eu nunca imaginei isso. Tu me trouxesse uma coisa que eu nunca me imaginei. Se eu não tivesse a minha mãe como ela não teve. Ela ficou perdida. Mais tarde, ela teve uma senhora que cuidava dela, que dizia que ela era como filha, mas ela andava vestidinha de empregada. A roupinha preta e o aventalzinho, como ela mesma comentou. Meu pai me deu para essa família, não tive mais contato. Tu nem? A senhora também Só- não teve? Não soube mais depois, não sabe Não, mais os quem nossos tios, depois que ela casou, ela teve contato com todos os irmãos. Foi. Todos os irmãos, era só quando era criança. E aí ela não tinha contato com os irmãos, porque os irmãos ficaram morando com meu avô e as meninas é que foram doadas assim para famílias. Foi, isso aí mesmo. E Só as meninas. meu avô era policial. E ele teve 4 mulheres ele teve. Então, morreu aquela, troca, bota outra, fazia um monte de filhos de novo, entendesse? E assim ele teve muitos filhos, dessa primeira mulher, eu acho que ele teve uns 9, né, mãe? Uns 9? Foi mais ou Uns menos. 9, 10 filhos. Depois ele teve mais, eu acho que 5 ou 6 com uma outra que ele teve. Depois teve com a Ercília, eu acho que ele teve mais 5, né? Então ele teve muitos filhos, meu avô. Mas ele não cuidava dos filhos. E todas eram mulheres ou faleceram ou ele apenas separou e foi outra Da coisa? minha avó, a mãe dela, ela morreu. As outras mulheres não, ficaram vivas, eles se separavam. Uhum. Vivia a vida dele. Ele vivia a vida dele lá. Mas ela sofreu bastante. Quando ela, aos 4 anos, ela foi viver. Ela foi viver em casas que ela não conhecia. Uma criança de 4 anos vai fazer o quê? Tem uma sobrinha de 5, não faz nada. Né? Não faz consegue nada. nem pegar a própria água para beber, se ninguém auxiliar. Exatamente. E ela não, ela foi para casa de uns velhos lá. A sorte que era no interiorzão, assim, ela conta que enfiava o pau na vaca. Como assim? Como que é essa história do Dona Lívia? Ela Ela via a lembra, vaca, né? eu sei que ela pegava um pau e enfiava na vaca, não sei como é que era a história. Eu gostava de deixar o pau na vaca, mas se não assimilava, eu assustava e corria. E aí a senhora corria. Mas ela foi difícil a vida dela. Porque a vida inteira ela trabalhando para os outros. Por exemplo, a última, uma delas, ela ficou muitos anos mesmo. E a mulher dizia que ela gostava dela como uma filha. Só que essa filha vivia de uniformezinho, É o que a gente ouve até hoje. chapeuzinho, entendesse? É como Aventalzinho, quando saía vestidinho preto e avental branco. Pra mostrar que era empregada. empregado. Uhum. E aí ela diz, não, porque que é avó, porque a Lili é como uma filha, foi como uma filha, só que tratava dessa forma, totalmente diferente. Ela não foi para escola, né? Ela ficou sem estudar. Ela foi estudar um pouquinho depois de adulta, que aí eu botei ela, ajudar ela a aprender um pouquinho a ler e escrever. Porque ela em nenhuma casa colocaram ela para estudar. Agora, na realidade, eu cuido dela. Ela passou a vida inteira me cuidando, né? Ela, cada vez que eu ia ganhar bebê, ela ia para minha casa para cuidar de mim. E agora, na realidade, eu que cuido dela porque ela está com mais dificuldade de lembrar, está com dificuldade, às vezes, de caminhar em si, assim, de andar muito rápido, embora vá começar a fazer ginástica. Já combinamos isso, né? Mas ela faz o servicinho dela, ela passa toda a roupa da casa, né? Ela, quer dizer, a minha dela e coisas da casa, assim, né? As do meus filhos e da minha filha, eles cada um cuida da sua roupa. E ela também lava toda a louça. Isso ela sempre fez, ela adora fazer isso, né?
Nós, às vezes a gente até fica brincando com ela, porque ela é muito esquecida das coisas, né? Então a gente às vezes faz umas brincadeiras com ela justamente porque ela esquece. Sim, já estou cuidando dela já faz um tempo. Eu acho que não existe nada mais importante do que a família, principalmente a mãe, né? A mulher em si. Para mim não existe, nunca existiu. Olha que eu amava meu pai, sempre amei demais o meu pai. Meu pai sempre foi um homem firme, muito amoroso com os filhos. Eles eram 20 e poucos irmãos, mas ele sempre foi muito apegado à família dele, né? E então a gente vê assim, não existe mais amor, digamos assim, aonde a gente vê uma transmissão de amor do que o papel de uma mulher, principalmente da minha mãe. Eu nunca imaginei, como eu estava pensando, a minha vida sem a minha mãe, porque tudo que eu sei sempre foi baseado nela, foi as coisas que ela me ensinou. Embora eu tivesse curso superior e ela não tivesse, ela veio aprender muito tempo depois, ela veio aprender quando já estava adulta, morando comigo, e que ela foi aprender a ler. Da mesma forma que a primeira comunhão dela foi agora, há 2 anos atrás, porque ela nunca tinha tomado a comunhão. Foi com o Padre Marcos, que eu fui ali, conversei com ele, e aí ela tomou a primeira comunhão dela, porque ela nunca tinha comungado. Então, muitas coisas eu sei que eu proporcionei para ela, mas ela me proporciona o triplo. Então, a importância dessa mulher é muito grande. Então, eu imagino que a maior parte das mães são importantes e que às vezes esses homens, né? Tem homens que não valorizam, mas graças a Deus tem os filhos que percebem, né? Uhum. Qual que é o seu nome, Dona? Meu nome é Ilva. Ilva Moraes de Campos. Que idade a senhora tem? 90 e uns quebrados. Não, a senhora tem 102, ela sempre diz 90 e poucos. A senhora tem 102 anos, é isso? Aham. De acordo com os dados levantados pela Oxfam, as mulheres estão à frente de mais de 75% do trabalho não remunerado do mundo. Elas dedicam horas consideráveis de suas vidas a um mercado que garante a sustentação do capitalismo. São responsáveis pela formação das crianças e jovens, pela atenção aos idosos, pela manutenção do ambiente doméstico e até mesmo pelos cuidados básicos de seus companheiros. Atualmente, 42% das mulheres em idade ativa estão fora do mercado formal. Entre os homens, esse índice é de 6%. Ao mesmo tempo em que esse cenário se perpetua, cresce a presença das mulheres que protagonizam lutas sociais. São elas que estão à frente mesmo dos movimentos que não estão diretamente ligados à pauta feminista. Nos sindicatos, nas organizações populares, nas grandes pautas globais e regionais e nos protestos políticos, a liderança feminina se destaca cada vez mais. Como vemos na história de Julia Brum, uma mulher negra, ativista social na luta pelos direitos humanos. No dia 19 de janeiro de 1983, nasceu uma linda menina chamada Júlia Graciele Costa Brum Rodrigues. Tenho 41 anos, moro em Navegantes há 18 anos e sou natal de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Relembrando da minha infância, eu sempre fui uma menina bem extrovertida. O que mais me lembra é as bandas marcial. No período da minha escola, eu era baliza e nós tínhamos que tirar notas ótimas para continuar participando da banda marcial. Nós competia em Rio Grande do Sul por todas as cidades e foi um momento
muito importante da minha vida e que eu ensino para as minhas filhas, tanto que agora nós estamos lutando para ter a fanfarra aqui em Navegantes, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Escola Caique, porque é uma coisa que me relembra muito bem da minha infância e eu quero sim que as minhas filhas também tenham essa infância boa na escola. A partir dos 14 anos, eu fiz a primeira entrevista de jovem aprendiz. Foi uma entrevista pelo CDL. Aí eu comecei a trabalhar no comércio, na loja Lourdes. Trabalhei depois que eu fiz 16 anos. Aí eu tive que parar de estudar, porque eu tive que trabalhar durante o dia todo, porque nós passamos por um momento difícil e eu tinha que ajudar meus pais. Comecei a trabalhar direto e parei de estudar. Nesse meio tempo, a vida começou a ser mais árdua, né? Começou a vida adulta, a responsabilidade, aprender o valor do dinheiro, aprender o valor de tudo que a vida custa. Na virada do ano de 2005 para 2006, dia 31 de dezembro, eu conheci o meu esposo, meu marido, Alisson, numa festa. Dançamos a noite toda e a partir deste dia nunca mais nos largamos. Terminou o baile, nós fomos para casa, ele me levou até o portão da minha casa, ficamos conversando durante um bom período. Depois, ele era pescador, ele foi para fora e eu passei 15 dias sem ver ele. Quando ele chegou do mar, eu estava no atracadouro, onde encosta os barcos, esperando ele. E desde esse momento, nós nunca mais nos deixamos. E estamos aqui até hoje. Construímos a nossa família. Estava muito difícil a nossa vida em São José do Norte. Resolvemos vir embora para Navegantes, Santa Catarina, porque lá a pescaria estava muito fraca. E aqui em Navegantes é uma área de pescados bem forte. Nós viemos embora para cá, que ele arrumou um barco. Aí nós começamos a construir a nossa vida aqui. Quando chegamos aqui, passamos por bastante momentos difíceis, porque deixamos tudo nosso lá. E nós só poderíamos vir para cá só com a roupa do corpo, porque uma mudança era muito cara. Então nós largamos tudo e viemos para cá. Em outubro de 2026, eu cheguei aqui. Ele alugou uma casa de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, enorme. E nós só tinha casa, nós não tinha nenhum móveis. E eu comecei a construir com tudo da rua. Cada dia que passava o lixo, para mim aqui era uma felicidade. Porque as pessoas aqui jogam tudo móveis bons, muitas coisas boas fora. E foi assim que eu construí a minha casa. Cansei de trabalhar no comércio, porque eu engravidei da Vitória e o meu marido, o Alisson, continuava sendo pescador. E eu era pai e mãe ao mesmo tempo. E eu precisava de um serviço que trabalhasse de segunda a sexta e fosse num horário comercial. E que a minha filha ficasse naquele período na creche. Então eu resolvi fazer por um processo seletivo de agente de serviços gerais daqui de Navegantes, da prefeitura. Aí eu fiz esse processo seletivo, passei, comecei a trabalhar como agente de serviços gerais. Depois de um ano, eu fiz o concurso como agente de serviços gerais, passei, comecei a trabalhar no Portal do Saber, fiquei ali durante um bom período
neste período que eu era agente de serviços gerais, eu voltei a estudar e terminei o meu ensino médio. Concluí o meu ensino médio e começou uma grande campanha com o Sinergia, em parceria com a prefeitura, para todas as funcionárias da rede municipal que têm ensino médio e tinham interesse em fazer pedagogia, ganhava 50% da bolsa. Aí eu me interessei e comecei a fazer a faculdade de pedagogia. Hoje sou formada, sou concursada como monitora de educação infantil e gosto do que faço, mas procuro o melhor a cada dia. Em 2008, dia 14 de outubro, nasceu a Vitória Caroline Brum Rodrigues, a nossa filha, em São José do Norte. Após 15 dias, eu voltei para Navegantes, eu e a minha mãe. Quando eu cheguei aqui, a cidade estava inundada. Nós estávamos passando por uma enchente. E, infelizmente, a minha casa, eu morava lá ali no Machados, naquela entradinha da Volta Grande, foi atingida. E eu perdi tudo novamente. Eu cheguei aqui sem nada, ganhei tudo. E em 2008, devido à enchente, eu perdi uma grande maioria das coisas dentro de casa. Mas nós conseguimos se reerguer, mas foi um momento bem difícil aqui em Navegantes, em 2008. Depois de 2008, a enchente, nós demos a volta por cima, realizamos o nosso grande sonho da casa própria, compramos o nosso apartamento na meia praia. Aí eu saí das escolas que eu trabalhava aqui, da creche que eu trabalhava, em Maria das Neves, fui trabalhar lá no Gravatá. Eu trabalhava na creche de manhã e à noite eu trabalhava no Top House, para nós conseguirmos imobiliar mais rápido o nosso apartamento, porque lá a gente quis comprar tudo novo. E foi um período muito bom. Após 5 anos, nós moramos no apartamento, veio uma notícia no site da prefeitura que teria o casamento comunitário de Navegantes. E eu e meu esposo, nós somos juntos, né, há muito tempo, mas nós não éramos casados no papel. 2018, nós, viemos para cá, para o bairro Nossa Senhora das Graças. Nasceu a Lara Manuela Brum Rodrigues, a minha segunda filha. E neste meio tempo tinha uma coisa que me incomodava muito diariamente aqui no bairro. Eu moro na rua Castorina Cordeiro de Godói, número 108, atrás do Muro do Caique. Só que bem atrás, ali da frente da rua que eu moro, é um depósito de lixo. A prefeitura faz a manutenção, faz a limpeza, mas não é suficiente. A prefeitura tira o lixo hoje e amanhã já tem de novo. O meu compadre, o Paulinho, nesse período, que hoje faleceu, já é falecido, ele trabalhava na Obras e eu incomodava muito ele, um dia sim e o outro também, para tirar esse lixo. É muita força de entulho, é muito relaxamento e isso me incomodou muito, 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 muito. Eu fiz várias ações com as crianças do Céu das Artes, nós plantamos, eu busquei flor, eu pedia florzinha na secretaria de obras, só que as pessoas não tinham consciência e jogavam o lixo em cima das flores, em cima das plantas. Então, nós moradores daqui, já indignados com esse caos, nós resolvemos montar uma associação. Se reunimos
só as mulheres daqui mesmo do bairro, daqui mesmo da Redondeza, todas vizinhas, em prol de um só objetivo, por a nossa comunidade mais limpa, tentar educar o pessoal para levar o lixo até a subprefeitura que tem aqui mesmo no nosso bairro. Nós, já cansado de lutar, porque nós já sabia, já quem jogava lixo vinha carro de outros bairros, enfim, era um caos. E não era culpa da prefeitura. Entendeu? Nós também tínhamos que nos reeducar. Nós abrimos uma associação do bairro Nossa Senhora das Graças em prol de melhorias para a nossa comunidade. E através da associação nós começamos a fazer vários serviços sociais, vários trabalhos sociais. Trabalhamos com a terceira idade, com os jovens, com os adolescentes das escolas. A gente fez um trabalho escola e comunidade, juntos pelo meio ambiente de sustentabilidade. Foi bem legal. E através disso nós começamos a trabalhar e deu certo. A prefeitura hoje colocou uma calçadinha ali para nós foi um momento histórico, entendeu? Não teve uma estreia daquela calçada, não teve uma inauguração, mas para nós foi muito significativo, porque foi uma vitória da comunidade, dos moradores dali da rua. Então isso me deixa muito feliz. E através da associação nós temos vários projetos. A gente já fez projeto, né, com a terceira idade. Agora nós estamos num projeto que nós somos a primeira associação de navegantes que foi aprovado no edital, que passou da Portonave, mulheres do nosso bairro, com a Angel. E nós estamos executando ali no Caique uma oficina de costura com 30 mulheres. E a associação também faz parte do Conselho Concidade Navega, porque nós somos uma associação toda legalizada, com CNPJ, tudo certinho, graças a Deus, e nós somos capazes. Júlia, agora vocês devem estar me perguntando, qual o momento mais difícil da tua vida? O que te sofreu, qual foi a maior perca? A minha maior perca foi a perca do meu pai, que ele primeiro teve um câncer de próstata, venceu. Após 12 anos o câncer voltou no intestino grosso, ele fez a cirurgia, fez quimioterapia. Após todas as quimio, rádio, apareceu um novo diagnóstico, um novo câncer no intestino grosso, no pulmão, enfim, tomou conta de tudo e ele veio a falecer. Com isso, muitos me perguntam, Júlia, por que tu voltou a fazer trança? Voltei às minhas origens porque me deu uma depressão, eu tive um nível de estresse muito forte, meu cabelo caiu, ficou cheio de buraco, então eu resolvi a colocar trança novamente. E agora vou ficar por um grande período nesta fase que começou lá na minha infância, que antes, né, quando eu era criança, era minha irmã que trançava o meu cabelo. Também vivia de trança, porque eu chorava muito para pentear o cabelo. Então eu voltei a fazer trança. Foi um momento muito difícil. Meu pai é tudo para mim, tanto que, né, Deus levou ele, mas me deixou um presente que a Lara Manuela faz aniversário no dia que o meu pai nasceu. Ela nasceu no mesmo dia que o meu pai, dia 29 de agosto. E a mensagem final para todas as mulheres do Brasil, do mundo, branca, preta, pardo, todas as cores, indígenas, todas as gerações, é que você nunca desista dos seus sonhos. Sonhar, nunca desistir. Fácil não é, mas se tu não tentar, tu nunca vai
tu nunca vai conseguir. E nunca se esqueça que o não tu já tem. Correr atrás do sim é um processo que tem que ser feito e tem que ser vitorioso. Então, mulher negra, batalha pelos seus ideais. Apesar das diversas lutas, resistências e dos avanços conquistados, as mulheres ainda encontram dificuldades para se inserirem num universo heteropatriarcal. Para as mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais, a situação é ainda mais complicada. Além de sofrerem discriminações por simplesmente terem nascido mulheres ou por ousarem divergir dos padrões de heteronormalidade impostos, sofrem ainda com a negação de sua expressão ou identidade sexual, com a misoginia, lesbofobia, transfobia, discriminação contra o sexo e a sexualidade, entre outros tipos de violência direcionadas a esse público. Somando-se estes fatores, entre as mulheres negras e pobres, a discriminação e o preconceito ainda são maiores e permeiam todas as camadas sociais. Mas se fizerem parte da população LGBTQIA+, e mais especificamente sendo travestis ou mulheres trans, a situação é ainda mais complexa. Além do mais, a grande maioria de travestis e mulheres transexuais, na maioria das vezes, são socialmente induzidas ao trabalho sexual ou são forçadas a se adequarem em um mercado de trabalho generificados, passando por situações de desrespeito e de humilhação muitas vezes, como conta em detalhes a sua história, a modelo, dançarina e ativista pelos direitos humanos Nathalie de Lima Furtado. Bom, eu me chamo Nathalie de Lima Furtado, tenho 25 anos, sou uma femme queen da comunidade ballroom, que é uma cultura a qual eu pertenço e absorvo, na verdade, força e muita resistência em questão à minha identidade como pessoa transexual. Eu sou do signo de Touro, eu não sei se já comentei, tenho 25 aninhos. Sou natural de Blumenau e resido em Navegantes, faz mais ou menos uns 11 anos. Desde muito nova, eu sempre tive fascínio pelo feminino, sempre fui muito delicada. E os meus pais, eles não entendiam o que estava acontecendo por ter essa criação e esse desenvolvimento na igreja evangélica. Então, desde muito nova, o meu contato com a comunidade ballroom, meu primeiro vídeo que eu assisti foi com 6 anos de idade, através de um vídeo da Madonna. Então eu assistia, gostava dos vídeos das meninas jogando cabelo, batendo cabelo, e ao mesmo tempo eu não entendia o que estava acontecendo comigo, sabe? Eu aprendi que eu era um menino e ao mesmo tempo eu queria ser tratada de uma maneira feminina, então eu fui conseguir ter essa noção do que estava acontecendo, dessa questão da minha identidade de gênero divergida, da qual os meus pais me criaram para ser, foi em torno de 17, 18 anos de idade. Aí foi um pouco complicado, assim, porque o meu pai, de primeiro momento, me pediu para sair da casa dele. Aí eu comecei a trabalhar no McDonald's, que foi a minha primeira experiência profissional como adulta. E desde então, assim, eu comecei no processo de mudar as minhas roupas, utilizando maquiagem. Comecei a deixar meu cabelo crescer e passar por esse processo de educar as pessoas da maneira a qual eu queria ser tratada, referida, no caso, né? E é um processo que muitas pessoas precisam de auxílio sobre essa questão de sexualidade, sobre identidade de gênero, e nós temos muitos problemas que envolvem essa questão de desinformação, né? As pessoas não têm uma educação sobre a própria sexualidade, sobre a própria identidade, tudo é muito fundamentado na religião, e acaba que as próprias pessoas, elas têm essa ideia distorcida de realidade, né? Não separam a crença da realidade a qual elas se encontram.
a minha infância, assim, / adolescência foi foi tensa demais, porque os meus pais, eles não entendiam o que estava acontecendo. E eu apanhei bastante, porque meu pai e minha mãe, eles acreditavam que a correção de, tá desmunhecando, chamaram de viado ou de uma maneira pejorativa. Então tudo induzia a culpa em mim mesma. E eles corrigiam, entre aspas, né, através batendo, assim. Na escola, as pessoas, elas notavam, tinha uma feminilidade, tinha alguma coisa diferente, sabe? E eu não conseguia me encaixar naquele perfil de um menino masculino. Então eu sempre mantive esses trejeitos femininos. Eu conheci pessoas, quando mais nova, que até hoje eu mantive contato, que eu questionei qual foi a maior diferença que você percebeu nesse meu processo de transição. E as pessoas falaram para mim que o que mudou foi a questão visual, porque a maneira com a qual eu me comporto, a maneira com a qual eu falo, gesticulo e me porto perante as pessoas sempre foi a mesma. Então, por essa falta de educação sexual, por essa falta de introdução sobre a nossa sexualidade, sobre as múltiplas e diversas formas de identidade, né? Isso que foi o que me deixou, assim, mais desamparada e fez com que acarretasse situações negativas. Meu pai, ele me trouxe pra cá de 10 para 11 anos de idade e me deixou um ano, assim. Eu estudava de manhã na escola e durante o período da tarde ele me colocava para trabalhar, tipo, para fazer rejunte, passar massa na parede, fazer todos esses trabalhos braçais, assim, de serviço de obra, de construção, alegando que aquilo ia fazer com que eu me tornasse homem. E o resultado não foi diferente. Durante o tempo que eu fui me desenvolvendo e crescendo, eu escutava muito dos meus pais de eu te sustento, você está dentro da minha casa, então a gente te coloca pra rua. Por isso que quando eu completei 18 anos de idade, eu arrumei um trabalho, tentei arrumar um serviço, consegui e fui embora. Acredito que a minha relação, assim, com a minha família, ela ficou bem conturbada justamente por conta da questão, assim, principal da religião, sabe? E é o que fundamenta, assim, as inúmeras situações de violência que eu já passei. Porque nas relações, os homens, eles me procuram pro sexo de uma maneira mais objetificada, porém para relacionamento, para algo sério, para expor, para ter contato com a família, não serve, sabe? E essa questão de violência, ela atravessa tanto de uma maneira sexual quanto de uma maneira que ela impacta na vida da pessoa. Eu estava em um dia de venda bem importante do meu trabalho, amanheci passando mal, eu não estava me sentindo bem e fui buscar atendimento no hospital, né, no Marieta aqui, de Itajaí. Quando desde que da hora que eu levantei eu estava com um refluxo muito forte, aí eu fiz umas vendas e corri para o hospital, era umas 11 horas da manhã. Do momento que eu entrei na parte do atendimento, na moça da triagem, na médica, até os enfermeiros na hora de aplicar o medicamento, todo mundo fez piada e tirou sarro e questionou o meu nome, questionou minha identidade de gênero, e eu não consegui tomar medicação, sabe? Porque eu me senti muito, 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 muito humilhada. No atendimento, quando eu fui buscar para explicar e conversar com as moças pra gente fazer meu prontuário e entrar, elas tiraram sarro. Quando eu fui conversar com a médica, que ela foi olhar no meu prontuário, tirou sarro. A moça que foi aplicar o remédio, a mesma coisa. E acaba que isso atravessa a vida da pessoa de uma maneira que mexe muito com o psicológico. Antes de estar trabalhando no meu último emprego, eu fui demitida porque eu fui utilizar o banheiro do estabelecimento. Os clientes não gostaram, as clientes não gostaram de estar utilizando o banheiro comigo, saíram gritando, fazendo maior cena. A dona do estabelecimento decidiu me mandar embora porque a culpa é minha. E aí, no caso, não são as pessoas que precisam de uma educação, que precisam de uma orientação, que precisam aprender a ter empatia e respeitar. São pessoas transexuais que precisam aprender os ambientes aos quais elas podem frequentar ou não.
Então, isso é muito complicado, porque assim, eu tenho uma relação hoje em dia com os meus pais de muito respeito, né? Eu tenho um contato com a minha mãe, a minha irmãzinha assim é uma princesa que sempre se inspira em mim, seja pelo lado artístico, como dançarina, como modelo, e até mesmo o contato que ela tem comigo, né? Então, eu tenho medo e acabo me privando de fazer algumas coisas. Como eu havia comentado, eu sou apaixonada pela cultura a cultura ballroom, e exclusivamente uma das vertentes, a dança do voguing, pois é uma cultura que foi criada e fundada por mulheres transexuais, sabe? Em um momento em que elas viviam outra realidade, e hoje em dia as situações elas se assemelham, porque no trabalho tem problema, na vida social tem problema, nas relações tem problema, na família tem problema, nas relações entre amizade, entre emprego, a mesma coisa. Então, você precisa buscar inspiração, você precisa buscar força em algo, e eu encontrei na dança, na arte. A minha relação assim com os meus pais, eu e o meu pai nós somos afastados, porque o pensamento político dele é totalmente divergente do que eu acredito. Mas eu tenho uma luz, assim, que é a minha irmãzinha, assim, sabe? Ela, desde muito nova, me defendia. Entre 2 anos, 3 anos de idade, que ela estava aprendendo a falar, nós estávamos com a família inteira almoçando e o meu pai me chamou pelo meu nome morto. Ela deu um soco na mesa, assim, olhou para ele e falou: "Você não chama ela por esse nome é de menino. Ela é uma menina, você não tá vendo?" E assim, aquilo foi um soco assim no estômago do meu pai, que depois daqui, hoje em dia, assim, ele me chama de Nath, me chama de Nata, e não me chama mais pelo nome morto, pelo nome de batismo. E ela, assim, me vê dançando, ela quer dançar igual, ela me vê modelando, ela quer andar de salto, quer fazer a mesma coisa, aí tá aqui comigo o tempo todo de grude, quer vir dormir na minha casa. E eu me inspiro nela, tenho muito amor e carinho, porque ela, desde que nasceu, assim, sempre me viu como irmã, sempre me tratou no feminino e nunca necessitou de nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de explicação. A minha mãe, ela é muito bacana, assim, eu tenho como minha melhor amiga e é uma pessoa que sempre me apoia, sempre me incentiva. E, ao mesmo tempo, eu não tenho vontade nenhuma, assim, de desistir da minha vida, sabe? Porque eu não estou bem comigo mesma ou com essas situações que acontecem ou pelo fato de eu ser transexual. O problema é a violência que vem de fora, que vem de outras pessoas, que eu não consigo controlar. E é isso, eu acho que é a questão da empatia, a questão do respeito, a questão da educação sobre sexualidade, sobre identidade de gênero, isso mudaria as relações, tanto familiares quanto dentro da nossa sociedade mesmo, né? Um estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela dados preocupantes sobre a segurança feminina no país. Segundo o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve crescimento de casos em todos os tipos de violência contra mulheres no Brasil em 2023. As ameaças foram o tipo de violência mais comum em números absolutos, com mais de 700 mil casos em 2023, superando os mais de 600 mil casos cometidos em 2022, representando um aumento de 16,5%. O número de mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica foi acima dos 250 mil casos em 2023, um aumento de 9,8% em comparação com 2022. O stalking, ou a perseguição a mulheres, teve a maior alta percentual, com um crescimento de 34,5%, totalizando mais de 77 mil registros em 2023, contra 57.294 em 2022. As tentativas de homicídio contra mulheres cresceram 9,2% em 2023, com mais de 8.300 casos registrados.
Já as tentativas de feminicídio aumentaram cerca de 7,1%, com mais de 2.700 casos registrados. Em suma, o patriarcado é um sistema social profundamente enraizado que perpetua desigualdades de gênero. Ele se manifesta em normas culturais, estruturas institucionais e relações interpessoais, prejudicando mulheres e reforçando estereótipos prejudiciais. Para superar essas barreiras, é fundamental promover a conscientização, educar sobre a igualdade de gênero e trabalhar para desconstruir padrões patriarcais. A luta contra o patriarcado é uma responsabilidade coletiva e todos nós podemos contribuir para um mundo mais justo e equitativo.